meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a este canal. Hoje eu tenho uma palavra para você. Sabe o que Deus manda dizer? Ele já decidiu fazer. Você só precisa confiar e descansar. No livro de Gênesis, capítulo 25, começa a contar a história de Jacó. Conta que ele era irmão gêmeo de Esaú. E Esaú nasceu primeiro, mas Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do irmão. Isso fala de alguém que já nasceu tendo que lutar pelo seu espaço, pelo seu lugar no mundo. Porque naquela cultura, o primeiro a nascer era o primogênito, e sobre ele vinha uma bênção especial. Como também teria autoridade da casa, dos bens, quando o pai morresse, ou seja, os filhos mais novos teriam que servir o mais velho, o primogênito. E talvez eu esteja aqui falando com pessoas que se sentem assim, tendo que lutar por coisas que parece que para outras pessoas é mais fácil. Onde a sua pergunta para Deus é essa: Deus, por que para mim tem que ser mais difícil? Por que meus irmãos, meus primos, meus amigos, meus conhecidos conseguem, menos eu? Para mim tem que ser mais difícil, para mim tem que ser com mais resistência, para mim tem que ser a força. Só que o que Jacó não sabia é que desde o princípio a promessa era dele, o lugar era dele. Mesmo ele não sendo o primogênito, a promessa estava sobre ele. Porque em Gênesis capítulo 25, no versículo 23, o Senhor disse a Rebeca, que era sua mãe, e disse para ela enquanto ele ainda estava no ventre, nem tinha nascido. E ele disse: 2 nações há no seu ventre, e o mais velho servirá o mais moço. Porque tem pessoas que Deus trabalha ao contrário da lógica humana, ao contrário do que a terra diz que tem que ser, e faz ser quando não era para ser. E faz ter quando não podia ter. E faz dar certo quando tudo fala que vai dar errado. E eu não sei qual o contexto que você está, mas Deus está aqui dizendo a você: pare de olhar para a lógica humana, pare de olhar para o que a terra está falando e comece a se apegar no que eu te falei. Aleluia. Porque a minha palavra, diz o Senhor, fará ter jeito naquilo que não tem jeito. Oh, glória! Pode parecer inviável, improvável e impossível, mas se tem uma promessa de Deus a despeito desse negócio, a promessa de Deus vai se cumprir e vai fazer ter jeito e vai fazer ser possível e vai fazer ser provável. Veja só, desde o ventre ele lutava com o irmão. E às vezes Jacó estava tão acostumado a lutar para conquistar o que queria, que um dia ele deu ouvidos à sua mãe e decidiu pôr a mão naquilo que já era promessa de Deus para ele. E aquilo que é promessa, a gente não precisa dar um jeitinho, a gente não precisa fazer arrumadinho, porque isso pode custar muito caro. Ele até fez o arrumadinho, mas esse arrumadinho, esse jeitinho, esse negócio de falar, eu vou tentar ajudar Deus, custou a ele muito caro. Custou a ele relacionamentos, custou paz, custou família, custou ele ter que fugir, custou a ele perdas emocionais, custou a ele ter que ferir outras pessoas. E na verdade, o que ele achou que iria adiantar, acabou atrasando. Mas Deus cumpriu o que falou a ele do mesmo jeito, da mesma maneira e como tinha dito que faria. Ele fez o mais velho servir o mais moço. Até porque promessa não deixa de ser promessa. Oh, aleluia! E promessa de Deus não tem como voltar atrás. Porém, entenda uma coisa: Jacó poderia ter vivido a promessa. Se tivesse esperado, ele poderia ter vivido a promessa, mas sem tantas marcas, sem se machucar tanto,
Porque esse é o preço que se paga em querer aquilo que é de Deus, mas fazendo do jeito errado, mas tocando do jeito errado, mas pecando para obter de Deus, mas eu peco para ter aquilo que é de Deus. Não funciona. E eu sinto de Deus que tem alguém aqui que está cansado de esperar e já se cansou há muito tempo e já até tentou ajudar Deus a cumprir. Só que nesse processo de pôr a mão naquilo que é para Deus fazer, era para Deus fazer, te gerou mais feridas, te gerou mais decepções. Você ouviu que não queria ouvir. E às vezes, ao invés de aproximar quem você queria perto, levou para mais longe. E não acelerou nada. Pelo contrário, só estagnou a promessa. E para alguns até parece que tornou ainda mais improvável da promessa se cumprir. Mas Deus está aqui te dizendo agora, descansa. Entenda, descansar não é desistir, descansar não é deixar de orar, descansar não é deixar de buscar por isso, mas é parar de pôr a mão e deixar na mão de Deus, porque é isso que a oração faz, é você levar a Deus, na mão de Deus, aquilo que você não pode fazer. É parar de ficar forçando fechaduras, é parar de manipular pessoas e cenários e circunstâncias, é parar de se quebrar tentando fazer acontecer. Descansa, aleluia. Para de pôr a mão. E o mais importante ainda, para de pecar para manter aquilo que é de Deus na tua vida. Descansa. Porque hoje Deus está trazendo esta palavra para te dizer, é teu. E é Ele quem vai se responsabilizar em fazer acontecer. Porque aquilo que você não vê jeito, Ele tem um jeito. E aquilo que você não vê como, Ele já sabe como vai fazer. Então descansa, porque quem fez a promessa sabe exatamente como vai fazê-la se cumprir. Se você recebe essa palavra, digite amém nos comentários. Que Deus abençoe tua vida e fiquem todos com Deus.